Mais FM. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. É hora de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos colocar diante do Teu altar os adolescentes e os jovens. Sabemos, ó Deus, que é uma fase de escolhas e de decisões que decidem o futuro. Mas, Pai, que em todo tempo, Senhor, eles sejam guiados pelo Teu Espírito Santo. Livra-os do mal, livra-os das más companhias e que em todo tempo, Senhor, a Tua mão de poder seja estendida sobre eles. Em o nome de Jesus. Amém. Essa rádio é demais, Mais FM. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da Palavra de Deus. Debate Mais, com o Bispo Samuel Ferreira. São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia, 102.9 FM, a Rádio Mais, chegando com mais um debate para você. Eu sou o pastor Antônio Calisto e vou conduzir com vocês aqui esse debate importantíssimo demais, lembrando a você que esse é sempre conduzido pelo nosso querido Bispo Samuel Ferreira, mas hoje, né, devido às suas inúmeras obrigações, nosso querido Bispo não pôde estar nesse debate. Mas nós vamos lá. Gente, hoje o tema é polêmico, é de tirar o sono, meu Deus do céu. E olha, eu quero antes mesmo já dizer para você, a sua opinião é importante demais para nós. Você vai ligar, você vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode ser uma mensagem de texto ou até mesmo uma mensagem de voz. Anota o telefone, é 11, se for aqui de São Paulo, você estiver fora de São Paulo, é 11 95050 5090. Vou repetir para você, 11 95050 5090. Você vai mandar a sua mensagem, que é importante demais. E vamos ao tema de hoje, meu Deus do céu. Gente, um tema muito sério, um tema que vai falar daquilo que a igreja está vivendo na atualidade. E eu vou perguntar para você, esse é o tema do nosso debate. A Bíblia condena o segundo casamento? Meu Deus. Pastor, eu me separei. Por qualquer que seja o motivo, eu posso casar novamente? É importante que você mande aqui a sua opinião. A Bíblia condena o segundo casamento, e para debater nesse dia de hoje, estou recebendo aqui com muita alegria do meu lado esquerdo do peito, querido pastor Levi Virgílio, pastor presidente da Adebrais em Vila Solange, querido pastor Levi Virgílio. E aí, meu amigo? Muito bom dia, pastor Calisto, muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil. Muita alegria de estar aqui, com muita alegria. Estamos aqui em um tema extremamente importante e do qual a igreja está inserida nesse tema. Muito importante. E aí, pastor Levi, posso ou não posso? Bom, eu entendo, evidentemente, cada caso um caso, tratar com seriedade, mas entendo que sim, a possibilidade está debaixo da bênção do Senhor Jesus, até porque a vida está debaixo do rigor da palavra, digamos assim, da disciplina da palavra,
exige ter vida com abundância, vida com plenitude. E vou adiantar, tem situação que nem tem jeito de resolver. E para isso, então, nesse caso em especial, penso que um segundo casamento resolve o problema. Olha só, então aí nós temos aqui, do meu lado também esquerdo, que são aqueles que são favoráveis ao segundo casamento. Tem também aqui o querido pastor Ozenil de Oliveira, dirigente da nossa querida e uma linda igreja ali da Debrais em Vila Diva. Pastor Ozenil é teólogo formado pela ETAD, é isso, pastor Ozenil? Exatamente, bom dia, pastor querido. Calixto, bom dia a todos. FM 102,9, a Rádio Mais. Olha só. Que bom estar aqui, alegrando-nos com todos os nossos irmãos ao lado, para esse debate importante. Agradecidos pela nossa liderança, dizer do nosso bispo, e a gratidão de poder estar aqui. Um abraço a todos, a família e a linda Debrais, Vila Diva, pelos quais representa o nosso bispo. E aí, Ozenil, pode ou não pode? Sim, segundo as escrituras, a favor, por circunstâncias. Vamos lá. Então, aqui pela manhã, nós veremos essas circunstâncias que nos dá, segundo as escrituras, do direito realmente do segundo casamento. Também temos aqui do nosso lado ainda esquerdo o querido pastor Eduardo de Souza, pastor da linda igreja em Campo Limpo Paulista, da nossa querida Adebrais Campo Limpo Paulista. Pastor Eduardo de Souza, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, querido pastor Calixto, seja Deus glorificado pela vida do nosso bispo, louvando a Deus também aqui pela vida dos nobres companheiros que estão aqui na mesa, e estamos felizes por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para discutirmos um assunto tão sério, né? Tão sério porque o divórcio é a maior tragédia que alguém pode enfrentar. Olha só. O divórcio é uma grande tragédia. E todo mundo sabe disso, as consequências, principalmente quando envolve filhos, é algo muito complicado, e só a graça de Deus, o entendimento mesmo do Espírito Santo para nos ajudar. Eu glorifico a Deus por fazer parte da Assembleia de Deus do Brás, uma igreja com pastores, homens e mulheres tão capazes para administrar um contexto como esse, não é? Uma igreja que realmente tem muita firmeza nesse assunto, que tem crescido, infelizmente. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e disse que nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos. Muitos trabalhosos. E é isso aí, gente. Estamos nesses tempos trabalhosos, querido pastor Eduardo, já volta com a sua fala, mas olha, dizer para você que é muito importante a sua opinião. Nós estamos aqui na 102.9 FM, a rádio que é mais você e é muito mais, rádio mais para você. Você deve mandar a sua opinião no 95050-5090. Você pode mandar por mensagem de texto, por mensagem de áudio, e é muito importante a sua opinião para nós. Gente, eu posso casar de novo? A Bíblia condena o segundo casamento? Eu estou aqui recebendo aqui também ele que, na sua opinião, ele não é favorável a isso. Ele acredita que a Bíblia condena esse segundo casamento. Estamos aqui com o querido pastor Edmar Ribeiro, advogado, professor e teólogo e escritor, pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga. Querido pastor Edmar Ribeiro, bom dia. Bom dia, meu querido pastor Calixto, nobres debatedores. Esse tema, sem dúvida, ele é um tema que aguça os sentimentos das pessoas, já que envolve a questão de relacionamento, a quebra de relacionamento. E quando nós olhamos para o contexto bíblico relacionado ao assunto, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, nós vamos encontrar situações pontuais em que há permissão, mas a regra é que não há a permissão
para um segundo casamento, mas existem pontos específicos que autorizam um segundo casamento. Então, é importante observar esse contexto aqui, quando nos colocamos aqui na situação contrária, não é no sentido extremado, é exatamente com o devido respeito, tá? A situação, a circunstância vivida pela pessoa. Pastor, é uma alegria imensa recebê-lo aqui, e também estamos recebendo aqui o querido missionário Cipriano. E olha, esse nome, hein? Nome importante demais, que foi um dos grandes pais da igreja. O querido missionário Cipriano é bacharel em teologia pelo Seminário da Teologia do Sul do Brasil e mestrado em ciências. Querido, você é muito bem-vindo. Esse querido irmão é missionário que veio da África, não é? Eu vou deixar aqui ele fazer as suas considerações iniciais. Paz do Senhor. Pastor Calixto, para nós é uma grata alegria estarmos juntos hoje pela primeira vez e podermos contribuir com algum dom da parte do Senhor nesta temática tão importante e que certamente é um tema onde nós não deixamos de apanhar, independentemente do lado em que você decidir, né? É um tema que não dá para você agradar a todo mundo. Ou você desagrada a gregos ou a troianos, não tem como fugir. E eu entendo, pastor, que nós vivemos numa era marcada pelo relativismo ético, moral, que faz-se necessário, urgente, mais uma vez voltarmos para a seriedade e a centralidade da verdade das Escrituras. Mais uma vez entender que a Bíblia é o nosso manual de regra e nós, como filhos de Deus, somos chamados a viver o que a Bíblia diz e não necessariamente aquilo que a circunstância dita. Por isso, nós estamos tomando esse posicionamento que é verdade, com ressalvas e com o máximo de consideração, né, e equilíbrio, e dizer que não encontramos bases bíblicas suficientes para abraçarmos a possibilidade de um segundo casamento enquanto ambos os cônjuges estiverem vivos. Querido missionário, muito obrigado pela sua presença aqui também, esse grande amigo querido de Deus, hoje dirigente da linda igreja Adebrai Jardim Brasil, primeiro, querido pastor Daladier. Bom dia, pastor Calixto, é uma alegria, uma satisfação estar com os nobres companheiros aqui, deixar registrada a minha palavra de gratidão ao nosso bispo pela oportunidade que nos dá de participar desse debate tão importante, tão essencial, num período da pós-modernidade onde nós estamos vivendo, onde os desafios são muito grandes. E é interessante que a Bíblia, ela se debruça acerca deste assunto e ela nos orienta como que deve ser tratado este assunto. Mesmo sendo escrita há muitos anos atrás, ela consegue com clareza e com objetividade tratar desses assuntos pertinentes da sociedade pós-moderna. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. E olha, é importante demais que você mande a sua opinião. Nós precisamos da sua opinião. Ela tem para nós um peso muito importante. A 102.9 FM, a Rádio Mais Você, a Rádio Mais, precisa da sua opinião, tá bom? 95050-5090. E olha, pastor Dallas disse uma coisa muito importante, mesmo numa época que nós estamos vivendo de uma pós-modernidade, uma modernidade, um mundo conturbado, mas a Bíblia continua sendo sempre atual, né? Porque ela não trata de pessoas, ela trata, né? Ela não trata de coisas, ela trata de pessoas. E as pessoas são sempre as mesmas pessoas, né? Aquilo que foi ontem é hoje. E nos dias de Jesus, esse assunto já criou muita polêmica, né? Já desde o Antigo Testamento, Moisés teve que lidar com a questão do divórcio. Jesus teve que tratar dessa questão. Paulo também deu a sua opinião sobre isso. E aí, pastor Levi, eu posso ou não posso me casar de novo? Olha, pastor Calixto, eu estava ouvindo aqui todos os pastores e todos trouxeram uma ressalva, né? Portanto, a ressalva, aqui não é questão de atualizar a Bíblia, somos extremamente contrário a isso. A Bíblia está escrita e ela não tem erro. É inerrante. Inerrante. Ela não precisa de ajuda humana para a contextualização do momento. Todavia, agora nós temos que ser verdadeiros, gente.
Eu vou falar aqui, me permita até falar também como psicólogo, que nós cuidamos de muitas pessoas, e o que um profissional da psicologia procura? É o bem-estar da pessoa, há uma procura da verdade da pessoa, e o próprio Jesus se manifesta como verdade absoluta, né? Portanto, uma vida que não está em verdade, não é verdade um matrimônio, tem que ser repensado. E olha que eu falo, estou 40 anos casado. Olha só. Casei ainda muito jovem e já hoje, por bondade de Deus, temos 4 filhos e 5 netos. Todavia, não posso dizer que aquele que não alcançou esta tal bênção, essa dádiva que o senhor alcançou. Enfim, de conviver, né, pastor Levi? Pelo amor de Deus, eu penso que o matrimônio, ele é na essência da palavra, é a intimidade mais próxima, que o ser humano poderia alcançar. Tanto é que, olhando para a antropologia, é a consumação da espécie que Deus criou, o ser humano racional. Portanto, termino dizendo o seguinte: tem que ter um sentimento de bem-estar, de felicidade, de plenitude. Mais do que isso, Jesus trata o matrimônio em relação a ele próprio, né? A intimidade que ele tem com a igreja, portanto, igreja, ora conhecida como noiva, ora conhecida como esposa. Veja que matrimônio é algo especial. Eu diria, gente, no meu pastoreio já encontrei situação que eu aconselhei, separa, porque estava indo para um rumo, caso até que poderia chegar até em caso de polícia, dando péssimo testemunho, de forma que, lamentavelmente, no meu exercício pastoral, já de frente dessa situação, tive esse triste remédio para viver bem as pessoas. E esse triste remédio do senhor, o senhor me diz de que, e essa pessoa que se separou, como que ela fica? Então, aí que está a grande questão. Aonde está o sacrifício de Jesus? Como é que nós estamos medindo o sacrifício de uma pessoa dar a sua vida pela humanidade? E muitas vezes, pastores, entendo todos os pensamentos, porque eu sou extremamente conservador, por incrível que pareça. Mas todavia, irmãos, tem situações que, se não usar o instrumento do divórcio, lamentavelmente, podemos ver coisas no futuro terríveis, inclusive de escândalo. E o senhor, então, é a favor que essa pessoa tenha uma segunda chance? Eu sou totalmente a favor, até porque aí já vem uma questão, irmãos, daquilo que Deus nos criou, né? E, portanto, sou inteiramente a favor, evidentemente, fazendo isso com cada caso, cuidando de cada caso. Interessante que, volto a dizer, eu ouvi aqui os pastores atentamente, alguns contra, mas dizendo, ressalvas. E eu estou no campo da ressalva. Olha só. Agora, a ressalva tem que ser para todos. Tratar, se uma ressalva é por exemplo, alcançou uma pessoa, não significa que o segundo não terá direito. Já demos uma ressalva para um, não podemos dar para outro. Irmãos, todos merecem uma oportunidade de viver bem. É o meu sentimento. Vamos lá, eu quero ouvir aqui agora também o nosso querido pastor Edmar Ribeiro. E aí, pastor? Quando nós pensamos no assunto aqui, divórcio, nós vamos observar do Antigo Testamento as regras, né? Quando Moisés determinou que podia o homem dar a carta de divórcio, e é curioso que ali a permissão estava expressa para o homem, tá? Então havia um regramento, as condições como ele poderia... Então, pastor, não quero cortar o senhor, mas o senhor diz ali, parece que realmente no texto de Deuteronômio 24, só quem tem o direito de fazer isso é o homem.
Isso já não é uma certa proteção ao homem, um certo machismo, não, pastor? Eu pediria que o Deuteronômio 24 deixamos para depois, porque o Deuteronômio 24 há um outro problema gravíssimo lá. Então vamos ouvir o pastor Edmar, já o senhor volta com esse problema grave. Falando exatamente aqui de Deuteronômio, tá? Quando ali o regramento para a concessão da carta de divórcio, e deixa bem claro ali que no caso da mulher, ela recebia a carta de divórcio, nós vamos encontrar, parece até um meio conflito com Paulo lá na frente, tá? Porque no caso, a mulher que recebia a carta de divórcio, ela casava com outro, ela não poderia voltar para o... Exatamente. Para o primeiro marido. Para o primeiro marido. Ela estava proibida de voltar para o primeiro marido. E aí tem todo um contexto histórico aí do porquê disso. Há uma outra situação, no mesmo livro, esse Deuteronômio vai tratar também, da situação que não é permitido o divórcio. Um outro ponto também curioso é observar. Então, ali havia uma regra, tá? Na lei mosaica, que era proibido o divórcio no caso daqueles casamentos que havia, hoje na nossa linguagem seria um abuso, e o homem casava, ele estava proibido a divorciar. A outra situação é que quando ele casava e ele acusava a mulher, né, de algum comportamento inadequado, que casou e não era virgem, também ele estava proibido de divorciar e ainda pagaria uma multa e era penalizado. Então, aqui só para trazer ligeiramente aqui o contexto histórico daquela época. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos observar Jesus tratando do assunto de uma forma bem diferente. Quando os fariseus questionam Jesus a respeito do divórcio, mas é permitido, por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus faz questão de esclarecer ali para eles que foi uma permissão de Moisés, mas no princípio não foi assim, né? E a partir daí nós vamos observar todo um contexto, e Jesus vai deixar ali a exceção, que é a ressalva, pastor Virgílio, né? Aquela ressalva de Jesus, só, gente, para finalizar aqui a minha colocação, pastor, a ressalva, exceto em caso, tá? E aí a Bíblia é bem clara nesse sentido, em caso de infidelidade. E nisso fica na verdade um parêntese, tá? Uma extensão aí que se subentende que ele está livre, autorizado para um segundo casamento. Pastor Cipriano. Mas ainda na fala do pastor, a questão da infidelidade já não é uma ressalva. Aí já é uma orientação do próprio Jesus. Exatamente. Quando nós falamos de ressalva, é de uma situação diferenciada, caso a caso, né? Que me parece que o Deuteronômio 24 está tratando esse caso a caso. Então, esse caso a caso, pastor Levi, eu queria perguntar o seguinte: então o senhor está defendendo aqui que a ressalva não se trata do caso do adultério ou da traição, que já está especificada no texto, é isso? Infidelidade já está. Já está. Então o senhor está dizendo que por outro motivo, sim, pode acontecer. Ora, então, por exemplo... Mas a minha pergunta agora, pastor Cipriano, e aí, Cipriano, como é que fica esse negócio? Vai ou não vai? Pode ou não pode? Bem, eu penso que é importante a gente estabelecer um fundamento, porque estamos fazendo com que dois temas cruzem-se. Tá, o primeiro tema... A nossa questão não é se o divórcio é permitido. Ok. A nossa questão é o segundo casamento. Ok, é importante. Parece que quando a gente vai debater se a Bíblia permite o segundo casamento, dá a impressão de que nós já estamos em comum acordo a respeito da questão do divórcio. A gente já entendeu, já estabeleceu alguma coisa, alguma base, legal. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer o seguinte, que tanto o segundo casamento quanto a questão do divórcio depende da nossa compreensão bíblica sobre a família, sobre a natureza do próprio casamento. A gente vai avançar, falar se a Bíblia permite ou não um segundo casamento, mas nós precisamos fazer a pergunta fundamental, primária: o que é a família? Porque parece dar a impressão de que, uma vez que nós vivemos numa era
de mudanças rápidas, drásticas, profundas, que eu lembro-me da fala de um filósofo polonês, Zygmunt Bauman. Ele diz que nós vivemos numa sociedade líquida, uma sociedade que busca romper com tudo que é sólido, com as instituições tradicionais fundamentalmente, ou seja, vivemos uma era onde a família está sob ataque. O casamento vive sob ataque. Por isso, mais do que nunca, torna-se necessário, urgente, voltarmos ao fundamento das Escrituras e questionarmos para aquele que foi o criador do casamento, da família, e indagarmos qual é o pensamento de Deus a respeito disso. Qual é o que Deus normatizou nas Escrituras que nós podemos usar para definirmos família. O pastor Ribeiro citou Mateus 19, onde temos a resposta de Jesus a respeito do problema do divórcio. E é interessante que Jesus, antes de responder de forma substancial a questão do divórcio, ele define a natureza do casamento. E eu penso que é a partir disso que a gente pode debater se a Bíblia permite ou não um segundo casamento. Quando Jesus, ao responder a questão do divórcio, vai dizer, olha, que no princípio, afinal de contas, não era assim. No princípio não era assim. Por quê? Porque não tendes lido, Mateus 19, versículo 4. Não tendes lido que o Criador, Deus, o Criador dos céus e da terra e, de forma particular aqui na nossa abordagem, o Criador da família, desde o princípio, ele fez homem e mulher, estabelecendo aqui um fundamento, o aspecto da heterossexualidade do casamento. Casamento é heterossexual, homem e mulher. E, em segundo lugar, e que disse... Por esta razão deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher no singular, homem e mulher no singular, demonstrando que o casamento é não só heterossexual, mas o casamento é monogâmico, avançando, tornando-se os dois uma só carne apontando não somente para uma questão em que o casal torna-se monossoma, o aspecto monossomático, mas esse é uma referência à indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel. Olha, e só para concluir a minha abordagem, esse casamento é indissolúvel. E há ressalvas quais que o pastor Ribeiro apresentou, a questão do adultério, que pode romper o casamento, a questão do abandono permanente, que o apóstolo Paulo fala, e a questão da morte. Olha, eu só queria apimentar um pouquinho aí, pastor, na questão do seguinte, veja bem, o que Jesus faz aí em Mateus, Jesus não toma partido das duas escolas da época que é a escola de Hillel e de Shammai. Jesus não toma partido. Um é mais radical, outro é outro. Jesus remete ao princípio de Gênesis 1. Então, peraí. Mas espera só um pouquinho. Deixa eu só completar, Levi. Já vou soltar aí pro pastor Rosenil e pro senhor. Agora, a questão é o seguinte... No princípio não era assim, com isso... Era só isso que eu queria dizer. No princípio não era assim. Sim. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A Adebrais, né? Na pessoa do nosso bispo Samuel Ferreira, o Ministério de Madureira é totalmente contra o divórcio. Sem dúvida. Nós somos uma instituição que prezamos pela família e acreditamos que a família deve se manter e cada um deve algumas vezes, como Paulo diz, sacrificar a si mesmo para manter este casamento. Agora, eu não posso fugir de uma questão do seguinte, no princípio foi assim, princípio esse que o homem ainda não estava sobre o poder do pecado e ainda não havia tido a queda. Sem dúvida. Agora nós estamos vivendo debaixo de uma queda, aonde por mais que nós não queremos, o pecado tem essa atração. Pastor Rezenil, pastor, agora é com vocês. Eu quero saber concluir o argumento. Porque missionário. Não, mas eu acharia. Se o argumento não está completo, não tem como fazer. Não, sim, missionário, mas quando o senhor traz, veja, quando o senhor traz a questão do macho e fêmea, está muito claro. Né? Mas não é essa a questão que nós estamos falando aqui. Ainda não conclui o argumento, não tem como fazer. Então conclua. Isso é bom. Vai lá, missionário. Onde eu quero chegar? No aspecto da indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel. Sim. E, biblicamente, nós sabemos que Jesus vai apontar a ressalva aqui nesse texto, que é a questão de relações sexuais ilícitas. Sim. Nesse caso, a questão da porneia.
E o apóstolo Paulo também, em Corinto, vai apresentar a questão do abandono. Só uma ressalva, pastor. Porneia, nenhum teólogo até hoje conseguiu definir o que é. Não, mas a gente tem linhas bem definidas. A gente Mas não ninguém define. E Paulo, ninguém tem coragem de o definir. apóstolo Paulo fala, ele diz claramente por ele. Deixa eu concluir. Vamos lá. Outro dia a gente vem para um debate sobre a semântica da palavra porneia. Por hoje vamos avançar aqui. Jesus vai apontar uma ressalva da abertura para o divórcio, mas ele vai deixar claro uma coisa também no texto, que quando um casamento se dissolve estando ambos os cônjuges vivos, se um deles contrai matrimônio, está diretamente entrando numa prática adúltera. Essa é a verdade vamos das separar. escrituras. Primeiro, o adultério dá à vítima o direito, nesse caso, o direito do casamento. Significa que a pena daquele que cometeu é que ele então vai ficar nessa interpretação. Pastor Eduardo de Souza. Mas deixa eu terminar aqui, porque senão vai ficar coisa solta no ar. Segundo o que o missionário está falando. Então, a pena do adultério, a vítima, ela pode casar de novo. Perfeito. Não. A vítima. Não pode casar quem cometeu adultério, segundo o texto. Olha o que a Bíblia diz. Pastor Eduardo de Souza. E aí, meu amigo, como é que... Olha, vocês estão fugindo. Agora começaram a chegar na questão que eu quero saber. É o seguinte, eu posso ou não posso casar de novo? Não pode. Pastor Calixto, olha o que a Bíblia diz. Com orientação pode. Com pastoreio pode. Opa... Pastor, deixa eu ler o texto. Segundo as ressalvas. Olha, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, Jesus agora, qualquer que repudiar sua mulher, excepto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nesse aspecto, quem é a vítima? A repudiada. Pastor Eduardo de Souza. Bíblia. Mas a questão do repúdio é a mesma coisa que o divórcio? Aí há uma outra interpretação, na questão sociocultural, que naquela ocasião havia muitas pessoas irresponsáveis que mandavam as mulheres para casa dos seus pais por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Isso quando sem nenhuma... É contra isso que Jesus está se colocando. Pastor Calixto, isso quando mandava. Porque haviam casos na época de Jesus de atos de repúdio diante daquilo que Jesus enxergava naquela época. Era literalmente um caso que envolvia pessoas que estavam sendo escravizadas. O homem não queria mais aquela mulher, por qualquer que fosse o motivo. Ele literalmente agia não com responsabilidade, mas por qualquer motivo. Ele literalmente escravizava ela porque não lhe concedia o direito de continuar a sua vida. Irmãos, e aí? Agora, o ato do repúdio, se você olhar hoje, nós temos muita gente que até está dentro de um casamento repudiado. Pronto. Ou seja, o senhor está dizendo para mim... E essa pessoa que está dentro de um casamento repudiado, jogado no canto, não é tratado com respeito? Pastor Ezenil, eu quero saber, essa pessoa pode pedir o divórcio e se casar novamente? É exatamente isso que a gente tem que entender. Numa sociedade tão esclarecida que nós vivemos, eu sou de linha conservadora, como o pastor David disse, nós somos a favor da continuidade. Quantos assuntos do gabinete que a gente tenta levar para frente e que são de situações que chegamos à conclusão que não há o que fazer. Então, o amor que tudo crê, tudo espera e tudo suporta, também não tem limites. Então, hoje, quando se fala de poder se casar por duas circunstâncias, talvez uma terceira, dito pelo nosso amigo, a morte, o adultério e o abandono. Mas e as agressões? E o boletim de ocorrência na delegacia? Triste. Mas e as cicatrizes e as feridas? Sim. Hoje a gente tem que entender
é uma sociedade mais esclarecida, gente. Só sabe quem passa. Isso Eu não sou é a favor da atualizar continuidade, Isso gente. não é atualizar a Bíblia. Não, Mas não. é atualizar Eu sou a favor da o convívio continuidade que como nós estamos pastor. vivendo. Exatamente. Nós Pastor estamos há Daladier, 25 você tá anos muito pastoreando calado aí, com essa rapaz. situação. Me diga, Dallas, e aí? Mas agora é o seguinte, o pastor Rosenil colocou uma outra questão, uma pessoa que sofre agressões constantes. Pensa em uma moça, casou aí com 20 anos e depois de 3 anos a família descobre que o seu marido é um agressor. Ela vai ficar submissa a isso? Não. Mas a questão não é essa. A questão é, pensa que essa menina tem 23 anos, ela pode ou não Dallas casar de novo? Então, partindo primeiro da premissa, nós temos que entender, como foi falado, que o casamento, nós temos que entender que ele é uma instituição indissolúvel, ponto pacífico, né? Esse todo mundo aqui concorda. Permanente, né? Exclusivista. É uma norma estabelecida pelo Criador. E sendo estabelecida pelo Criador, ele sabe todas as demandas da sociedade, quer seja no momento que foi escrito e nos dias odiernos de hoje também, né? E eu vejo que a Bíblia, ela traz essas exceções que nós devemos levar muito claro e cristalino. Eu acho que nós não devemos adequar o Evangelho, a mensagem de Cristo, a uma circunstância, a um momento ou uma situação típica ou exclusiva. É taxativo para nós. E fica muito claro que o casamento, no divórcio, havendo o segundo casamento, no caso de infidelidade, ok? É pacífico. No caso do abandono, que nós podemos depois discorrer um pouquinho mais na carta de Paulo, no capítulo de número 7. E eu também vejo que, por extensão, no capítulo 7 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, da questão da violência doméstica. Sem dúvida. Ok? Eu vejo as 3 exceções. Fora isso, de um mau relacionamento, uma incompatibilidade de genes, algo que a pessoa não concorda, eu não abro esta exceção. Não que eu não abro, a Bíblia é muito clara nisso. Então eu acho que não podemos pegar a mensagem do Evangelho, pegar um caso específico e colocar uma situação, a cada caso é um caso. Não, o Criador, ele conhece todas as coisas e ele sabe, e ele pegou esses 3 pontos, ao meu entender, que é a exceção única para que haja o divórcio, porque o divórcio ele é uma dissolução dolorosa, que traz consequências. Pastor Edmar, pensa, eu quero saber o seguinte, eu estou muito preocupado com isso e a minha pergunta é o seguinte: vocês estão gira de lá, gira de cá. Eu quero saber o seguinte. Eu já disse. Eu quero saber se uma pessoa ela pode contrair o segundo casamento. Eu queria até que o senhor discorresse, o Dallas discorresse, o abandono. O abandono é o seguinte: o que é abandono? Abandono, segundo o princípio de Paulo, é só alguém que sai de casa? Não. Ou deixa de ser. Ou deixa de cumprir o seu papel como marido e essa mulher é abandonada dentro de casa. Eu quero saber, essa pessoa tem que se submeter, mesmo sendo jovem, mesmo sendo repudiada. Não, a questão aqui eu quero saber, pastor Edmar, ela pode contrair um segundo casamento? Abandono, nós podemos aqui trazendo para os nossos dias, ele se dá em vários aspectos. E um deles aqui, principalmente no caso aqui da vida conjugal, é o abandono afetivo. Opa! Né? Então, ou seja, se o casal, ele convive, mas eles não têm uma vida relacional de forma que satisfaça ambos, que estabeleça o ambiente. Pastor Virgílio, deixa eu falar com o senhor, eu preciso falar com o pastor, ele só permite? Quem está dizendo é extremamente importante. Paulo já nos recomenda, é a palavra de Deus, no caso do afastamento, por conta de oração, de jejum, que não seja por muito tempo, e que se houver isso, que seja por consentimento. A pergunta é, e quem desrespeita essa orientação de Paulo? Ou seja, o senhor está dizendo então que aquele marido que abandona a mulher, deixando ela na sua necessidade fisiológica, ou vice-versa, uma mulher que não atende a necessidade do marido, se isso também não é abandono e se ela não tem esse direito. Eu quero ouvir do missionário. Deixa eu só polemizar uma questão. Eu gostaria de concluir esse ponto. Porque assim, não cai na questão do subjetivismo a questão do abandono. Por quê? Não estou afirmando, para nós pensarmos juntos. Eu posso me sentir abandonado,
A minha esposa pode se sentir abandonada numa coisa que eu não entendo que eu estou abandonando. E abre uma margem para ela dizer. E pode haver realmente o abandono. Pastor, é só uma questão de subjetivismo. Olha, deixa eu só falar. É 102.9 FM, a Rádio Mais. O pau vai comer aqui, a coisa tá feia. Mas eu preciso, pastor Levi, que esse ouvinte mande a sua opinião. 950505090. Manda a sua opinião, é muito importante. Missionário, e aí? Como é que tá esse negócio aí? Ainda na palavra do pastor, gente... Quando a gente está tratando no gabinete pastoral de um divórcio, nós não resolvemos em um dia, em um mês. Tem casos que a gente demora muito tempo. E nesse tempo que a gente está resolvendo, nós estamos vendo os agravos dessa instituição divina. Mas muitas vezes deixou de ter a bênção de Deus. E eu já acompanhei caso, pastor Calixto, e os pastores não são diferentes, que para chegar a um divórcio demorou, até anos. Né? Então, não estou dizendo, pastores, que se resolve isso como no cartório hoje, vai lá e resolve. Não é isso não. É debaixo de oração, é de buscar as partes, né? E lamentavelmente no final pode chegar essa situação. Mas a pergunta aqui continua. Eu quero saber se essa pessoa que saiu desse casamento, se ela pode casar. Eu gostaria de concluir aqui, pastor, esse ponto que eu falei do abandono afetivo e tentar chegar aqui próximo da pergunta do nosso querido apresentador sobre essa questão do abandono afetivo. Então, ou seja, Jesus, ele nos ajuda a compreender esse ponto, e aqui tá naquele contexto quando os fariseus lhe perguntam, né, sobre o assunto, a gente voltando lá em Mateus, e Jesus responde para eles a razão da carta de divórcio, tá? Por causa da dureza do coração. Sim. E se há essa dureza de coração, ou seja, no caso do abandono afetivo, ele vai prolongar, tá? E já disse bem o pastor Virgílio aqui, se há um consentimento para se distanciarem temporariamente, não prolongar, para não dar oportunidade ao diabo, tá? Então, ou seja, o casal pode buscar, tá, tentar restabelecer o seu relacionamento. Mas eu precisava... só pouco. Sim, desculpa. Eu queria falar com o senhor, mas conclui, por favor. Tudo bem. Então, veja bem, se há, na verdade, este esforço, tá? Essa situação de divórcio, ela pode ser evitada. Sem dúvida. Quando nós pensamos na questão, por exemplo, do sentimento, da dureza de coração, da insatisfação, de um conjunto de problemas que já está afligindo o casal, aí, sem dúvida, vai haver necessidade de uma interferência no sentido de orientar, uma interferência pastoral, por vezes uma interferência jurídica, para tentar restabelecer esse relacionamento, e nem sempre isso ocorre. Não ocorrendo, é a pergunta, essa pessoa tem o direito e pode casar de novo? Aí, no contexto do que Paulo ensina, nós vamos poder admitir que isto é possível. Mesmo sendo afetivo, missionário, eu quero ouvir do senhor. Há uma certa banalização do casamento. Deus odeia o divórcio. Sem dúvida. O casamento é indissolúvel. Todo casamento que não termina com... Vou recolocar a minha fala. Sim. O casamento não termina quando ambos os cônjuges vão assinar no cartório o divórcio. Não. O casamento só termina com a morte. Pode acontecer o divórcio, ok, legal. Não deu certo, tá bom, divorciou. Mas a permissão para eles contraírem matrimônio com parceiros diferentes, estando ambos os cônjuges vivos, nós podemos apontar razões sociológicas, humanas, mas não existem razões, fundamentações bíblicas para isso. Eu estou falando biblicamente agora. Vou ler Paulo. Se o pastor usar um texto bíblico... Então vou te dar o texto. Não, deixa ler o texto. Vou ler o texto primeiro. Sim. E se em cima deste texto existir outro, ou nós estamos de facto com problemas hermenêuticos sérios,
ou a gente precisa rever o texto das Sagradas Escrituras, o que não é verdade. A primeira opção, certamente... Missionário. O que Paulo diz. Deixa o que Paulo missionário diz. ler. Paulo diz, falando sobre o mistério do casamento. Ora, a mulher está ligada pela lei ao marido, vice-versa. Aí está em Romanos. Romanos 7. Sim, é uma analogia, mas ok. vamos lá. Atenção. Está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Sim. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Missionário, o senhor está trazendo um texto, esse texto está claro. Ele faz uma analogia, inclusive, com a igreja. Assim também, aí ele faz uma analogia com a igreja sobre a igreja já não está casada com o mundo morreu. Pois bem, agora eu vou trazer o mesmo pensamento para o senhor falou de fundamentação bíblica. Pois bem, o texto que Paulo fala sobre o que nós conversamos aqui com o pastor Ribeiro, né? A questão de não se afastar. Paulo é muito claro em dizer, olha, se vocês forem se dar a oração, a consagração, que não seja por muito tempo. Ele está falando de relacionamento ali, perfeito? Ok? Que não seja por muito tempo. E mesmo assim, que haja consentimento entre os dois, ok? Eu acho que está muito claro aí. A minha pergunta ao senhor é, e se romper essa cláusula que Paulo deixou para nós? Se houver um rompimento nessa cláusula, exatamente ser tudo ao contrário do que ele nos ensinou, como é que fica esse matrimônio? O matrimônio dissolveu? Não, desse caso, especificamente do caso que eu estou te contando. Como é que fica o matrimônio? Pode ter problemas. Pode ter problemas. Sim. E o que o Paulo está dizendo claramente, pastores, que, olha, não deve ser... dentro do contexto da instituição de Deus, que é o desejo, que vai até só a morte pode separar. Só a morte pode separar. Sim. Esse é o desejo, é a vontade perfeita. Sim. É a perfeita, nem é agradável, é a perfeita. Mas nós temos que entender que tem que ter a vontade permissiva de Deus. Está permitindo uma tal situação. Então, nesse caso específico... Se Deus permitir que alguém, contraia um segundo matrimônio, estando seu antigo parceiro vivo, nós precisamos questionar a santidade de Deus. Não, porque Deus está... Porque se nós pensarmos assim, nós estamos a olhar como se Deus estivesse aprovando o pecado, porque isso é adultério. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Pastor Daladi, essa também é o seu pensamento? O senhor acredita também que se essa pessoa casar de qualquer forma, ela comete adultério? Sim, permita-me ler um versículo da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 10 e 11, diz assim: Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, porém, se apartar, que fique sem casar. É muito claro, é taxativo. Não dá, acho que, uma margem para nós falarmos que não. Paulo é muito claro nas suas palavras, que ela fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que é o desejo de todos nós que estamos à mesa, é uníssono aqui, estamos na mesma linha de pensamento, né? Nós somos todos contra o divórcio. Mas Paulo é muito claro que não se case. Não é uma questão interpretativa, é claro, é taxativo. Não dá margem para uma interpretação pessoal. Entende? Eu vou fazer uma pergunta aqui, pastor Zenil, e eu quero que o senhor complete com o que o senhor vai falar. A questão aqui, gente, vamos ser muito sinceros aqui, eu quero saber de vocês. Imagine que aconteceu o que o nosso pastor, o pastor Edmar disse, a afetividade. O pastor Levi colocou para vocês que Paulo orienta que tem que tomar cuidado até nesse relacionamento íntimo e que se não tiver consentimento da pessoa, o outro é transgressor. Violou o matrimônio. E aí, pastor Eduardo, pastor Ezenil, a questão é, a pessoa violada, seja afetivamente, seja por essa falta de compromisso. E vamos abrir o termo aqui, porque o texto é claro. Paulo ali está falando da sexualidade. Sem dúvida. Ok?
essa pessoa fica escravizada a ficar o resto da vida só? Pastor Rezende. Aí que a gente para pensar a respeito da colocação do missionário, que dá a entender que estando em condição e casando-se, está pecando e, portanto, o inferno lhe aguarda. Um casamento de fachada e de agressões, eles vão para onde? Para o céu? Então, a gente precisa entender que há certas questões... Se for para contestar a santidade de Deus, então não é uma agressão à santidade de Deus o ato da escravidão dentro de casa? Sim, exato. Porque o ato da escravidão que o senhor está dizendo, do abuso, porque da nós precisamos entrar num outro contexto, tá? Paulo sempre fala, quando fala de casais, de matrimônio, ele usa a expressão não se apartar, não se afastar. Só que quando Paulo escreve a Timóteo, e isso é uma realidade, Jesus quando falou sobre ansiedade, a própria medicina da época não acreditava que uma pessoa ansiosa pudesse ter algum problema físico, consequências físicas. Naquela época a medicina não acreditava nisso. Nós estamos vivendo um tempo em que Paulo descreveu isso para Timóteo. Ele escreveu na segunda carta, no capítulo 3, e ele descreveu nesta carta, nesse contexto, ele vai deixar muito claro a descrição de uma pessoa com sérios transtornos mentais. E a pergunta que eu faço é, quando alguém... Porque uma pessoa que sofre com um distúrbio narcisista, que é algo que está aí, já está reconhecido. É algo real, tá? Por quê? Porque é só você pegar pessoas amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural. Nem com o pai, nem com a mãe. Não, escuta só, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, porque o que Paulo diz aqui é algo que a medicina hoje trata. A pessoa com transtorno borderline, a pessoa com transtorno narcisista, ela se camufla. E quando você cai dentro de uma situação dessa, porque Paulo vai dizer aqui no final, destes afasta-te. E aí? Pastor, deixa eu perguntar. E quando você está casado com uma pessoa assim? Casar com uma pessoa dessa... Porque muitas vezes você não casar dentro do que o pastor Eduardo falou, com um transtorno. Ele mandou se afastar. E quando você está casado com uma pessoa assim? Essa pessoa, a gente já sabe, ela pode separar, mas o que eu digo aqui não é esse. O ponto do nosso debate ela tem o direito de se casar de novo? Ou você tem que escravizar essa pessoa pelo resto da vida a não ter o direito de um novo casamento? Me permita aqui, meus nobres debatedores, relacionado à questão do casamento, né, para um possível, saindo de um casamento para um possível novo casamento, é importante a gente contextualizar. A Bíblia é a essência, é a regra, né, de fé e prática de todo cristão. Mas nós não podemos ignorar a legislação, porque o casamento, contratualmente, tá, você vai estar ali submetendo um regramento civil. Tá? E aí depois tem os outros regramentos. Mas veja bem, o casamento, ele pode ser anulado, tá? A Igreja Católica tem um procedimento que ela pode anular, e a anulação do casamento na Igreja Católica não é divórcio, tá? No caso da legislação civil, tá? Tem um prazo também que pode ser pedido a anulação do casamento. E aí tem aí os requisitos, né? A questão, por exemplo, do desconhecimento essencial da pessoa, alguns transtornos que ela apresente, algo que era desconhecido do cônjuge, tá? Isso possibilita ela pedir a anulação do casamento, que não é divórcio, seria a anulação do casamento. E no caso dessa anulação, ele pode casar de novo? Aí, no caso da Igreja Católica especificamente, tá, ele está liberado para casar de novo, porque como é do conhecimento,
dos ouvintes, dos senhores aqui, tá? A Igreja Católica, ela não acostuma casar pessoa divorciada. Já no caso do segmento evangélico, tá? Isso desde lá do início da reforma, que foi discutido bastante sobre isso e passou a ser admitido. Todavia, nós aqui, eu acho que somos uníssimos aqui nesse caso, como conservadores, não somos favoráveis, tá? Todavia, é um fato, tá? É um fato o divórcio na atualidade no cristianismo. Inclusive, aqui, veja bem, o índice é tão alto de divórcio no meio evangélico que é de assustar. É de assustar. Ou seja, no contexto geral, no ano 2022, houve 970 mil casamentos. E divórcio, 420. Ou seja, quase 50% dos que casaram divorciaram. Isso é preocupante porque está também na igreja. E aí, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, tá? Nós vamos ter uma certa dificuldade para administrar isto, porque nós não queremos... Eu queria responder a pergunta do pastor Calixto. Não, mas eu vou perguntar aqui o missionário, o senhor vai responder biblicamente. Eu quero perguntar pro senhor o seguinte: os adúlteros entram no reino dos céus? Taxativo, não, taxativo não. Sim. O adúltero entra no céu? É taxativo que não entra. Que não entra. Missionário, o adúltero entra no reino dos céus? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, ele diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então a pergunta fica aqui: uma moça que separou, um rapaz que separou na igreja e se casou de novo, ele comete adultério, ele não entrará no céu? E também Apocalipse a pergunta diz é essa, que os mentirosos... Eu quero saber, os senhores têm membros nas vossas igrejas? Os senhores têm... Eu quero saber, essa pessoa vai pro céu ou vai pro inferno? E aquele que mente? E aquele que defrauda, ele vai pro céu? A Bíblia diz claramente que não. Agora, só uma pergunta aqui, pastor Levi. O que me parece, pastor Eduardo, o senhor está muito calado. Eu quero saber do senhor, quero saber do pastor Resinildo. Não, porque na verdade... aqui, ó, na verdade, contexto de Mateus 5... É que todo mundo fugiu aqui do texto de então, segundo Timóteo. O senhor vai voltar para esse texto aqui. Olha aqui, texto importante. Né? Olha aqui, o que o pastor Levi disse é muito importante. Esse texto importante. Ó, Mateus capítulo 5, na síntese... Jesus condena quem tem raiva, Jesus condena quem se vinga, é tudo a síntese de Mateus 5. Sim. Jesus condena até quem não ama o seu irmão com perfeição, e a igreja perdoa essas pessoas. E por que não condena aquele que se separou? Ora, a síntese de Mateus 5 é a mesma. A veemência de Jesus é que o pecado é o mesmo. Então, a igreja perdoa quem mente, a igreja perdoa quem mas quem contrai um segundo casamento não pode ser perdoado. Pastor Eduardo, pastor Levi, pastor, então que Paulo diz: não vos defraudeis um ao outro. Significa, é para concluir aqui meu pensamento, então quem vive essa mentira, um matrimônio que vive essa mentira, pastor Daniel falou de violência doméstica, mas peraí, violência doméstica pode ser por agressão física, emocional, verbal, enfim, e também trazer um descaso para o outro, para o cônjuge, de ignorar o cônjuge, ou seja, mentir naquilo que Deus deu ao matrimônio, gente. Eu falo isso aqui porque a gente fala com tristeza de ver irmãos e irmãs sofrendo. E o pastor Calixto trouxe essa palavra de Mateus, é maravilhosa.
Então perdoamos tudo. Mas não temos capacidade. Agora a minha pergunta é, será que a igreja não está vivendo em cima de uma mentira, ou seja, aquilo que é invisível, a mentira, a soberba, o engano, a ganância, isso a gente perdoa, mas quando tem algo de concreto, que é a separação, esse jovem, essa moça, está dado a ir para o inferno, porque, o pastor Zenil? O pastor Levi colocou muito bem aqui a questão de que isso não é do dia para noite. Sim. Aí passa pelo perdão, Meu Deus, mudança de rumo novamente, né? Foco. Tudo isso passa por tratamento. Isso não acontece do dia para noite. Nós não estamos falando de algo assim. Por isso o casamento não pode ser descartável. Essa palavra descartável é algo que você... Acabei de beber essa água aqui, o copo já não serve para ela. Então o casamento não é isso. Nós estamos falando de algo que a gente tem que lutar por ele. Ele é vergonhoso, o divórcio, para nós. Sim, com certeza. Ele é vergonhoso. Ainda mais para quem sofre. Exatamente. É vergonhoso para a igreja, mas para quem Sem sofre dúvida, é muito pior. não tenha dúvida. A gente costuma dizer como pastores, né, pastor, que transfere-se para um outro relacionamento as dificuldades do primeiro. Se não se cuidar. Então não é que nós somos a favor de um novo casamento ou de uma oportunidade. A gente luta pela continuidade. Mas o senhor está dizendo, então, se tivesse, a pessoa tem o direito de reconstruir a vida. Sim. Quem não tem, gente? Pastor Por isso Eduardo que viver de aparência a vida toda, vai pro céu ou vai pro inferno um casal? Pastor, as pessoas usam muito Malaquias capítulo 2 dizendo que Deus odeia o divórcio. Sim. Mas dentro do original hebraico ali, não está divórcio, está repúdio. Ok? Ok. Então se Deus odeia, porque o repúdio, na sua essência, ele é muito mais cruel do que os finalmente, que é o divórcio. O divórcio é a grande desgraça de uma família, de qualquer ser humano. Ninguém casa para separar. Ninguém casa para separar. Infelizmente, o divórcio tem aumentado muito porque Paulo sinalizou. Nos últimos tempos, seriam tempos trabalhosos e nós teríamos dificuldades para serem enfrentadas que em outras épocas não tinham. Vou dar um exemplo para vocês. A minha geração de adolescentes não sofria com ansiedade. Não sofria. A minha geração não sofria. E a geração atual é a que mais sofre. Por conta do bombardeio, por conta de todo um contexto que nós vivemos. Não é diferente também com outras áreas da família. Principalmente envolvendo a questão dos casais. O que nós precisamos entender é que assim, se Deus odeia o repúdio, que é um ato de escravidão, será que Deus está feliz com gente que às vezes até diz que tem 20, 30 anos de crente, quando você vai ver, tem 4, 5 adultérios nas costas? E o que Deus pensa desse povo? O senhor então o senhor está me dizendo que nesse caso é melhor uma separação e a reconstrução de uma nova... Não, se uma pessoa busca estar dentro do casamento, encarar isso, glória a Deus. Ela teve força de perdoar um adultério, ela teve forças de perdoar uma traição. Agora, quando a pessoa não tem essa força, a pessoa não tem essa condição, ela não pode dar continuidade à vida dela, sendo que não foi ela que provocou aquilo. Não, mas o que eu queria perguntar aqui pro missionário aqui, deixar uma pergunta bem clara e eu quero uma resposta clara, que vocês estão rodeando em volta do termo para não me responder, vocês estão circulando tal. Missionário, eu tô perguntando aqui, eu quero uma resposta clara. A questão é o seguinte: eu estou falando de uma jovem, de um jovem que errou. Pensa que ele errou na escolha do matrimônio ou do que quer que seja. Ele errou. É um erro. O divórcio é um erro que a pessoa vai carregar pelo resto da vida. Ainda mais se tiver um filho. Agora, a pergunta é, missionário, esse jovem não pode reconstruir a vida? Esse jovem não pode ter a segunda chance? Esse jovem não... o perdão de Deus, a restauração não alcança, ele alcança o viciado, ele alcança o prostituto, mas ele não alcança quem quer reconstruir uma segunda oportunidade na vida.
porventura, eu só estou perguntando, o perdão também não é restauração? Missionário. Ok, obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta central para aquilo que a gente está tentando trabalhar. Diante da banalidade do casamento, da banalização do casamento, assim que está correto, mais uma vez reitero a necessidade de não simplesmente fazermos uma abordagem do tema sentimentalista. Como seres humanos, nós entendemos de facto que nós devemos estar compungidos com uma situação como esta. E em nossas igrejas é comum termos aquela jovem, aquela moça, que na sua primeira escolha não foi feliz. Missionário, eu vou pedir pro senhor, o meu tempo estourou. Olha, gente, mas a coisa tá pegando. Eu vou ter que concluir do jeito que tá esse debate, mas você já vai acompanhar a segunda fase desse debate e nós vamos voltar numa segunda fase que você vai acompanhar pela rádio, pela 102.9, e o missionário volta com a mesma palavra. Daqui a pouco tem mais debate. Mais FM, mais adoração no seu rádio. Mais FM 102.9 São Paulo. Toda sexta, aqui na Mais FM, você recebe dicas de como cuidar do seu dinheiro, soluções práticas para ajudar na sua vida financeira. Toda sexta, 1h, você ouve Organizando Minha Vida Financeira, aqui na Mais. Você está ouvindo a Rádio Mais, a melhor frequência da cidade. É só sintonizar, aqui a alegria é garantida. Rádio Mais, é demais. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Você está ouvindo Debate Mais. Gente, nós estamos voltando aqui com o debate na 102.9. Olha, e o último debate nosso, a coisa foi tão polêmica, a coisa foi tão pesada que nós tivemos que fazer a parte 2. Estamos voltando hoje com o mesmo assunto, ou seja, a Bíblia condena o segundo casamento. Olha, e para que você não perca nada, para que a gente seja fiel, nós estamos voltando agora e você pode dar a sua opinião aí. Você deve mandar o seu recadinho pra gente, falando se você é a favor, se você é contra. O telefone para você que está fora de São Paulo é 11 95050 5090. Você manda a resposta para nós e eu vou começar exatamente do ponto que a gente saiu a semana ontem, porque a coisa tá pegando fogo aqui e eu quero voltar com o querido missionário Cipriano. Cipriano, a coisa tá feia. E aí, meu amigo, pode ou não pode? Eu posso ou não posso? Ou vou ficar escravizado a um sofrimento eterno? Bem, pastor, mais uma vez é uma grata alegria voltarmos a este ponto. E nós, mais uma vez, afirmamos que não existe base bíblica para justificar um segundo casamento. Podemos ter razões antropológicas, sociológicas, psicológicas, mas não bíblicas. E afirmamos mais uma vez que aquele que está dentro que entra num segundo casamento, tendo ambos os cônjuges vivos, está cometendo o pecado de adultério. E sobre o ponto da nossa última pergunta, esta é uma palavra de condenação
outros pecados são perdoados, só este não pode ser perdoado? Será que essa é a nossa abordagem? Não. O que nós estamos tentando dizer é o seguinte, é importante desmistificar aqui, que a doutrina do casamento não é uma doutrina isolada. A doutrina do casamento, ela está atrelada a todo um corpo doutrinário cristão, evangélico. De tal formas que nós não podemos, de forma alguma, passo a redundância, isolar, por exemplo, a doutrina do casamento da doutrina da soteriologia, da salvação. Estão profundamente ligadas. Por exemplo, o começo do casamento é condicionado por uma compreensão clara da soteriologia. Uma vez que a Bíblia declara que nós, como crentes, não devemos contrair matrimônio em julgo desigual. Soteriologia. E, em segundo lugar, a questão do adúltero. O adúltero vai, de fato, já casou, está ali em nossa igreja, está no segundo casamento, está condenado ao inferno. Se ele não tem Jesus, sim, ele vai para o inferno. Porque só irão no inferno aqueles que não creram no Senhor Jesus. E só estarão no céu aqueles que creram no Senhor Jesus. Agora, o pecado de um crente adúltero pode ser perdoado? A resposta, esse é o ponto, que se não for bem entendido, a gente cai no liberalismo. Esse é o ponto que os meus irmãos, amigos, debatedores, companheiros, consigam me acompanhar. O pecado do adultério, ainda que dentro das nossas igrejas é visto como o pecado capital, o pecado dos pecados. Não, ele não é diferente do pecado da mentira. É verdade que ambos têm consequências sociais diferenciadas, mas diante de Deus são pecados que têm a mesma condenação, o inferno. Mas o adultério não é um pecado para a morte, ou seja, não é um pecado imperdoável. Aquele que está num segundo casamento, entrou num segundo casamento por ignorância, entrou num segundo casamento por desconhecimento, e agora está condenado? Não, esse adultério não é um pecado para a morte. O apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 16, diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará vida aos Mas que a não pergunta pecam para aqui, a morte. missionário, a pergunta é, nós estamos falando de alguém, nós estamos aqui tratando da questão da igreja. Sim. Eu estou falando de alguém que é crente, Sim. casou, Sim. e ele veio a se separar. Essa pessoa pode casar de novo. Se ela casar, ela comete adultério. Sim. Ela vive uma vida de adultério. Se ela vive uma vida de adultério, ela vai para o céu? Ela vai entrar no céu? Essa é a pergunta, né, pastor Levi? E aí? Posso responder? Posso responder? Sim. Mas eu gostaria de debater com o senhor nessa questão. Não, mas deixa ele responder e o senhor vai para cima. Aleluia. Porque eu já ouvi agora aqui que adultério, tem adultério e adultério. Para mim, adultério é adultério. Não tem distinção de adultério. Adultério é adultério. Não, E a Bíblia não diz estou que os dizendo- adultos não entrarão Sim, no não reino estou dos céus. dizendo que há adultério e adultério. Sim, Não, não, é isso. mas o senhor acabou de dizer. Que, o senhor acabou de dizer, está gravado aí. Eu acho que é o que o pastor entendeu. Talvez, não vou dizer isso, mas muitos entenderam, provavelmente. Quando o senhor relativizou a questão do adultério por tal... Não ser para a morte. Não ser para a morte. Não. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Talvez não me fiz compreender. Ok. Não estou relativizando o adultério. Pastor Edmar, e aí, pastor Edmar? Adultério é um pecado condenado claramente permita pelas que Escrituras. falar a respeito desse assunto, no que diz respeito aí à questão do adultério. Quando nós olhamos desde lá do Pentateuco, nós vamos encontrar ali taxativamente a condenação para o adultério. Aqui em relação ao segundo casamento, o que não nos parece ficar muito claro, isso não para mim, mas para algumas pessoas, no que diz respeito ao casamento, a possibilidade de um segundo casamento. Na Igreja Católica, por que não é permitido o segundo casamento? Porque lá o casamento é um sacramento, tá? Então, por ser um sacramento, ele é indissolúvel, é um sacramento. Já o cristianismo protestante não adotou
o casamento como sacramento. Perfeitamente. Isso é importante como casamento. ser colocado em pauta. E eu acho que nós, evangélicos, precisamos refletir um pouco no todo, porque, é claro, a Bíblia é a regra de fé. Na verdade, esse aspecto é indiscutível. Quando nós olhamos para o dia a dia, a caminhada da igreja no decorrer da sua história, desde lá do 2º século, 3º século, os concílios, eles trabalharam para padronizar o segmento, como deveria caminhar. Quando nós olhamos lá na primeira convenção da história do cristianismo, lá em Atos 15, o que foi definido ali que os cristãos deveriam abster. Tá? Então ali nós vamos encontrar ali o que eles não deveriam fazer. Ali está a primeira regra. Depois, no decorrer da história, os concílios vão definindo alguns aspectos, e essa questão do casamento, tá? Possivelmente, principalmente no 2º casamento, o Novo Testamento ele vai tratar, Jesus vai tratar ali, Paulo vai fazer algumas menções do assunto, mas não da mesma forma que era no Antigo Testamento. Lá estava definido rigorosamente o que deveria, o que não deveria. Então é um assunto bastante polêmico. Nós somos conservadores, não abrimos mão das regras bíblicas, mas a título de esclarecer os ouvintes relacionado ao casamento, é importante que zele, prime pelo casamento, à luz da Escritura Sagrada, mas diante de circunstâncias, eu falei isso no programa anterior, tá? Diante de circunstâncias, nós devemos analisar e não colocar um sobrepeso, uma sobrecarga sobre a vida daquelas pessoas que, infelizmente, passaram aí por esta angústia, esse sofrimento, esse trauma na vida, que é o divórcio. Então, cada caso é importante a análise da realidade, tá? Não como faziam os fariseus, já foi dito aqui pelo meu nobre pastor, tá? Que por qualquer coisa, né? Olha, está repudiada, o problema é seu, é algo mais ou menos assim. No cristianismo atual, infelizmente, o índice é grande de divórcio. Não podemos sobrepor o que a Bíblia ensina. O que precisamos é observar de forma sensata a realidade de cada casal. E no tempo de Jesus ainda era pior, porque o ato do repúdio praticado no tempo de Jesus era, inclusive, porque os homens não queriam devolver os seus dotes àquelas mulheres. Eles teriam prejuízos financeiros se devolvesse os dotes. E para poder dar carta de divórcio, teria que devolver o dote. Aí escravizava. Então, aí repudiava. A carta de divórcio era um meio de proteger a mulher. Basicamente, sim. Agora, se Deus teve dentro de uma sociedade machista, dá-se a entender o Deuteronômio que mesmo depois do homem errar, Deus ainda continua preocupado com ele. Agora, pastor, o que me chama a atenção é o fato de que... Eu quero saber do senhor o que é que está acontecendo. É o fato de que a pessoa, viu, pastor Levi? A pessoa se separou. Certo. A pessoa se separou. Se ela contrair um novo matrimônio, ela entra num ato de adultério. Adultério é um ato de imoralidade. Aonde está a imoralidade de uma pessoa que sai, muitas vezes, de um casamento destruído, não foi ele ou ela que provocou a situação. Aonde está a imoralidade de uma pessoa dessa? Olha, é isso que eu queria saber. Pastores, quando se trata do adultério, já é como se praticamente liquidasse o assunto. O adultério leva à morte, e a Bíblia diz que não entrarão nos céus os adúlteros. Pronto. Agora, eu queria fazer uma pergunta, pastor Calixto, a todos os nossos pastores aqui e aqueles que nos ouvem. Nas nossas igrejas, nós temos muitas pessoas que, eu diria, lamentavelmente, estão no segundo casamento. Não é isso que eles desejaram. Ninguém casou para separar, gente. Ninguém casou para separar. Pois bem, então eu queria que, com essa mesma veemência que todos nós defendemos esse assunto, um a favor, outro contra, a pergunta é: esses irmãos que estão nas nossas igrejas, servindo a Deus, eu falo com tristeza, eu tenho gente que eu pastoreio gente, irmãos, que na minha singela opinião, são servos de Deus, que estão além do segundo casamento. Olha que loucura. Eu não vou dar nome, porque jamais faria isso. A minha pergunta é, talvez vocês tenham também:
Esses irmãos que estão lá, se a gente tão somente definir eles como adúlteros, eles estão fazendo o que nas nossas igrejas? Estão ouvindo que evangelho? Afinal de contas, estão lá conosco, alguns já há alguns anos. E não tem jeito para eles? Não, gente. A gente tem que pensar de uma forma que Jesus morreu na cruz do Calvário para trazer a salvação, e isso jamais eu estou aqui estimulando o divórcio. Divórcio, gente, é terrível. Machuca a igreja, machuca a família. Até porque, né, pastor? Tem gente que sucumbe diante disso. Meu Deus. Então, pra quê? Gente, há um contexto todos nós geral, aqui, né, pastor? Todos nós aqui temos experiência. Entre outras coisas. Meu Deus, gente. É um sofrimento geral. Terrível. Agora, volto a dizer uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Então, peraí. Tratando com rigor a palavra, 1 Coríntios, eu estou lá ainda, no capítulo 7, eu não saí de lá, hein? Eu estou lá. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. É uma determinação de Paulo para um matrimônio feliz, abençoado. Pergunta, e se não paga? Como é que está esse matrimônio? Se não paga... Então, eu procuro ser muito claro aqui nessa questão. Eu abro, no meu entendimento, as 3 exceções, né? Exceções, que Cristo deixou, né? Sim, a primeira, a infidelidade. Já tô gostando do irmão, tá passando pro lado de cá. Não. Nós falamos das exceções. Vamos lá. A infidelidade conjugal, né? Jesus vai tratar acerca desse assunto. Isso não é exceção. Infidelidade, tá claro lá, o adultério Jesus já definiu. Não, a infidelidade porque o casamento é regra. Ô, gente, eu quero só que vocês pensem o seguinte: não pode ser, e a maioria dos teólogos, como um monte deles define que não pode ser. Porque é o seguinte, a infidelidade do adultério era uma paga com apedrejamento. Sim. Exato. A desconfiança era pago com a água amarga. Toma água amarga e se a mulher demonstrar no corpo... Moisés, então não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque esses casos tinha que tomar esses 2 meios. O texto trata como relações ilícitas, né? Sim. Que é genérica. Obrigado, pastor, pela palavra. É genérica. Então, eu vejo que a Bíblia ela trabalha em 3 exceções. Regra e as exceções. A relação sexual ilícita. Primeiro ponto. Jesus vai tratar isso em Mateus, capítulo de número 19, fazendo um contraponto do questionamento dos fariseus, naquela pegada que ele quer fazer da escola de Léo, de chamar e assim por diante, que nós já tratamos aqui. A segunda questão é o abandono, que foi tratado aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso 10 ao verso 11, que Paulo vai tratar acerca desse assunto. E também por similitude, eu vejo a questão do abandono, a questão da violência doméstica, que eu abordei aqui. Fora esses 3 pontos, eu não vejo que a Bíblia dá margem. Dallas, desculpa entrar nessa conversa, mas todo assunto que provoca o divórcio, daquilo que eu tenho acompanhado, tanto como pastor e como psicólogo, eu diria que essas 3 situações abrange, gente. Mas aí nós não podemos banalizar a questão da violência na questão. Como banalizar a violência? Vou tentar explicar. Isso. Primeiro, violência doméstica física, ponto pacífico. Né? É grave, né? E acho que tem que ser levado às autoridades e assim por diante. Se a parte ofendida assim achar por bem, eu acho que tem que ser levado. Quer dizer, o pastor está dizendo que não é só a questão de reivindicar a separação, também aí já uma ação, uma ação, digamos, uma queixa criminal. Queixa criminal, levar às autoridades competentes, né? Aqui também, gente, o pastor Edmar Ribeiro, que além de grande teólogo, também é advogado e pode nos ajudar nessa questão aí. E eu quero exatamente aqui, obrigado, pastor, falando sobre essa questão realmente aí do divórcio, eu como pastor por misericórdia de Jesus e também como advogado, eu cuido de assunto de direito de família. Então, eu por vezes tenho que lidar com diversas situações. E quando trata de pessoas que são cristãs, eu oriento que
o divórcio é o último recurso. Sim. Por vezes, no meu escritório, A gente consegue reconciliar, eu trabalho exatamente ali para conscientizar essa pessoa que o divórcio é um caminho doloroso, que o divórcio deve ser evitado. É possível ter uma reconciliação, dá para ceder, dá para perdoar, e eu procuro orientar. E até que chega um momento que a pessoa diz, eu não quero mais, eu estou decidido. Olha, tem consequência. Eu tive um professor que ele costumava dizer, quem divorcia empobrece. E às vezes eu uso essa frase, né? Realmente as pessoas estão ali, querem divorciar por razões, algumas que têm alguma fundamentação, outras nem têm, porque hoje uma situação que é muito crítica e que muito adotada é a questão da incompatibilidade de gênero. Perfeito. É uma coisa assim que é exatamente o que o missionário falou aqui, o pastor também, a questão da banalização. Eu não gostei, tá, do que você falou, eu não gostei como você se comportou, eu não gostei de alguma coisa e por isso quer fora. Exatamente desvincular. E o divórcio, na verdade, é a conclusão do rompimento do relacionamento conjugal, tá, do vínculo conjugal. E a partir daí, as consequências são terríveis, é lamentável. Nós, já disse aqui, vou repetir, somos todos conservadores, adotamos a Bíblia como a nossa fonte primária, mas não podemos fechar os olhos para a realidade, porque isso está aqui diante de todos nós a situação. Olha, o que o senhor fala da realidade é mais ou menos você fazer um projeto, um engenheiro, mas lá na obra a coisa é difícil. Pastor Dallas, para concluir Isso, só uma questão, dentro da violência doméstica nós temos 2 bens tutelados aí, né? Nós temos aí a questão da proteção da vida e da proteção do casamento. E na violência doméstica eu entendo que sempre a proteção da vida ela deve ser colocada em primeiro lugar, uma agressão física. Aí tem um aspecto da violência emocional, que aí é uma questão, pastor Levi e demais debatedores, eu vejo que pode entrar, não que entre, numa questão do subjetivismo. Entendo. Deixa eu concluir. Perigoso essa linha, né? É uma linha tênue. Isso que eu tô querendo dizer, é uma linha muito tênue. Porque a agressão física, você vê, a emocional... Isso, portanto... não vê. E eu posso me sentir afetado, violentado emocionalmente numa questão que a outra parte não está entendendo que está tendo uma violência emocional. Mas isso não é resolvido, Dallas, com aquilo que o pastor Ozenil disse, na questão de que o aconselhamento pastoral, que só se chega a uma via de fato depois de muito cuidado, isso não pode ser evitado? Então, é exatamente isso. A gente com 6 debatedores, nós estamos quase que com 5 pro nosso lado já. Sim, né? já está aumentando. Pronto, já começou. Só falta o missionário, mas até terminar o programa, né? Porque o texto de Mateus 19:9 Olha, eu queria aqui cortar o senhor só um minutinho, para dizer pro ouvinte que é muito importante ele mandar aqui a sua opinião. Sim. E muito importante no 950505090, pode mandar por escrito ou mandar por mensagem de voz, e também parabenizar aqui os debatedores, porque é um assunto acalorado, já estamos aqui há 2 horas, né, discutindo, é o 2º programa e o respeito é mútuo. Deus seja louvado pela vida e a capacidade de vocês de debaterem isso. Só para concluir aqui, Mateus 19:9 diz que não sendo por causa de, então aí dá a hipótese da morte e do adultério. Então aí a gente chegou à conclusão que há possibilidade sim, e nós vamos numa abrangência, porque a gente ouviu o advogado, né, o escritor, ouvimos o nosso obreiro e teólogo, que há uma abrangência hoje de esclarecimento dentro dessa área, que a gente chega à conclusão que não é só apenas esses 2 itens. Aí chega no abandono e aí vai além. Porque nós chegamos à violência doméstica como um assunto. Eu acho importante também colocar aquilo que o pastor Eduardo disse. Sim. De uma pessoa que quase foi, né, pastor Eduardo? Totalmente... A medicina diz que uma pessoa narcisista, por exemplo, com esses transtornos mentais,
elas simplesmente não têm solução. Aí vem mais a psicologia do que a medicina. Mais a psicologia do que a medicina. Desculpa, eu usei a expressão medicina, mas na verdade a psicologia. Então, na verdade, assim, é muito complicado você lidar com uma pessoa assim, até para que essa pessoa entenda que ela tem um problema. E quer saber de uma coisa? Olha onde a gente chega. A questão da tortura, da agressão psicológica. E a quantidade de pessoas no Brasil tirando a sua vida porque estava sendo torturada dentro de casa e ninguém viu que as coisas estavam acontecendo, não houve tratativa e a pessoa tirou a própria vida. E não são poucas as situações e os casos que estão acontecendo no Brasil. É só abrir os olhos para ver o quanto essas pessoas estão sofrendo calados dentro de casa e enfrentando situações como essa. E às vezes não encontra espaço nas suas igrejas para discutir o assunto. Por quê? Porque não tem lá na igreja onde congrega lideranças que entendam as possibilidades que nós estamos encontrando dentro do contexto bíblico. Porque o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo... Essa pessoa é sempre vista com maus olhos, é isso? Não, porque se diminuiu o entendimento, ficou ali com o entendimento apenas da questão do adultério. Apenas da questão. O Brasil tá cheio de pastores, pastor Levi. Sim. Pastores. Eu vou falar da Assembleia de Deus porque é a nossa igreja. Pastores da Assembleia de Deus com a cabeça desse tamanho, que falam apenas da questão do adultério. Mas aí a pessoa tá lá, daqui a pouco a pessoa tira a própria vida por causa da pressão que ela tá sofrendo. Não, isso não é tratado. Aí vem uma pergunta. A Bíblia diz claramente, por exemplo, em relação à mulher, que a mulher sabe dificultar. Paulo também fala em relação ao marido, tal. Muito bem. A questão, quando tem esse sofrimento que o pastor Eduardo traz, que ele aqui trouxe uma coisa muito séria. Isso é muito sério, né? Enfim, então, o ser sábio, gente, não é a mulher estar apanhando e no outro dia tem até vergonha de se mostrar para os seus filhos, porque nós estamos falando coisas, tomara que não esteja acontecendo com os nossos ouvintes. Olha aí, Paulo diz que nenhum homem deve ser espancador. Também. Então, parece que ele já enfrentava esse problema de relacional nas nossas já um problema que poderia provocar uma separação. Agora, veja bem, gente, a mulher sábia não significa que ela vai ter que... Eu conheço, lamentavelmente, eu estou no evangelho desde de criança, graças a Deus. Tenho 62 anos e estou na igreja a minha vida toda. E 40 de casado, né? 40 de casado. E pela misericórdia como pastor, a gente ouve muito. E também, como psicólogo, em alguns momentos, ouve muitas coisas. E é muito triste ouvir a maioria, porque que tem mulher que bate homem, vamos dizer que tem, mas acho que é outro momento. Mas a maioria dos casos são as mulheres que apanham. E aí... dizer que a mulher sábia apanhando, gente, isso é sofrer por Cristo? Desculpa, a Bíblia diz claramente que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, independente da classe social. Olha, eu não quero botar fogo não, mas já ouvi relatos de irmãs que sofreram a vida inteira, que nunca relataram ou não tiveram coragem, porque se fizesse isso nas suas igrejas, era tida como um demônio, como alguém extraterrestre que serviu o inimigo. Não, você tem que ficar, e a pessoa sendo espancada, e você tem que ficar, Olha, isso é muito sério. Ainda nesse cenário, vamos observar mulheres que não tem renda, depende da renda do marido. Se submete muitas vezes para não passar a necessidade, que é o caso que o pastor Eduardo citou lá do Novo Testamento. E aqui está o pastor que é advogado. Tomara que essas mulheres tenham conhecimento disso, não para brigar com o marido, gente, mas para ter uma vida conforme a Bíblia diz que ela tem, né? Então fica aí rastejando e rastejando por uma coisa que é de direito. Então, a mulher sábia, ela edifica lá, sim, ela edifica lá.
mas não significa que, como você mesmo disse aqui, o pastor Calixto, que era espancada, gente. Lamentavelmente, a gente vê isso ainda, notícias nos dias de hoje, e sempre foi assim. A história conta isso, sempre contou. É porque hoje nós temos mais informações, né? Sim, os veículos de informações chegam mais rápido. Mas isso não quer dizer, Paulo diz lá, nenhum de vocês seja um espancador. Então parece que já lá atrás... Já Paulo, havia problema no matrimônio. Hein, pastor Ozenil? Então, pastor Calixto, no começo do nosso debate dessa segunda manhã, não querendo aqui constranger o missionário, mas colocando aqui um pouco mais de fogo. E missionário, o senhor tem toda lenha na fogueira, podemos dizer assim. Obrigado. Porque é interessante o seguinte, né? O que não tem conhecimento e vem para Cristo, a gente abraça. Desse jeito. Aceitamos, ele vem com o segundo ou terceiro casamento. Sim. Aceitamos, cuidamos, que maravilha, tá dando fruto, os céus é para ele. Os que estão sofrendo dentro da igreja, a gente trata, cuida, gabinete, fica... Ô, Zenil, parece que esse é um assunto que daria pra gente criar um outro debate, pra gente pensar. Por quê? Porque ser crente não é um atestado de idoneidade que você não vai passar por nenhum problema. Porque a família cristã, criada na igreja, base do evangelho, também é alvo dos ataques, quando não muito, e está sujeita também, não é mesmo, doutor, a passar por isso. Perfeitamente. E é algo que é inadmissível. Isso acontecer na vida de crentes, mas infelizmente ocorre. Acontece. É lamentável. E diante desses acontecimentos, sem dúvida, tá? Ou seja, o cuidado, utilizar-se dos recursos necessários, seja do recurso da psicologia, seja do recurso jurídico, seja dos recursos disponíveis para ajudar na solução dessas situações aí relacionado à vida a dois. Porque, eu já lhe permito, pastor. Porque, olha, missionário, parece que realmente tá 5 contra 1 aqui, viu? Dessa situação. Ô, missionário, o senhor diante dessa situação, não dá para as lideranças, e aqui nós vamos nos incluir, fechar os olhos. Exatamente, fechar os olhos para estas pessoas em decorrência de um relacionamento que não deu certo, em decorrência de talvez até mesmo de um segundo casamento, como eu disse, não é que eu sou favorável nem defensor disso, mas a realidade eu não tenho como deixar de tratar, até porque é o meu dia a dia, viu? Então, as lideranças, é importante que elas olhem para esse tipo de situação e dêem uma atenção mais específica para os casais, porque se tomar esse cuidado, tratar os casais, sem dúvida, aquele que vem de um problema, ele não na verdade, transferirá esse problema para agora, ô Levi, porque a gente diz o seguinte, que o Tom não pode dar lá, eu queria dizer o seguinte, nós temos pastores que adulteram, nós temos pastores que roubam, tá certo? E eles são perdoados e retornam ao seu ministério, até porque nós acreditamos que dom é sem arrependimento. Confessa e tal. Tá? Agora eu digo o seguinte, como é que uma pessoa que separou não pode exercer o ministério de novo? Então. Peraí, o perdão é só para um lado? Para o outro essa não linha tem? tênue da soterologia citada pelo missionário é que ficou pouco esclarecida. Pode, missionário. Depois de tanto bombardeio. Vai lá, companheiro, você ainda está vivo? Eu acho que estou tentando. Mas, gente, meus queridos irmãos e pastores, não importa o quão emocionante seja o discurso, para ser aceito, ele precisa ser bíblico. A gente pode descarregar toda a emoção e tal, mas a gente tem sempre que perguntar, o que é que a Bíblia diz? A nossa mente, como diz Martinho Lutero, deve estar cativa às Escrituras. E não deixarmos com que o nosso coração se flexibilize pelas situações, são dolorosas. A gente deve se comover, deve. Mas missionário, eu não quero cortar o senhor não, mas Jesus se condoeu. Não, é isso que eu estou dizendo. Emoção. A gente deve ter compaixão, deve. Mas ao respondermos ao problema, nós não respondemos
apenas de forma emocional. Mas nós estamos sendo bíblico, missionário. Não. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Deixa eu terminar. Ainda não respondi tudo o que foi dito. Não, mas já ficou entendido o que o senhor está dizendo. O senhor está repetindo. Não, pastor, deixa eu terminar. O senhor está repetindo o que nós já falamos. Pastor, posso terminar? Sim, lógico. Mais uma vez, voltando aqui. Nós nos emocionamos. Isso é bom. Não estou É uma expressão... Não, deixa eu terminar, pastor. Isso é uma expressão da nossa humanidade. E até mesmo da nossa identificação com o sofrimento do próximo. Mas ao respondermos o problema do próximo, ao tentarmos resolver o problema do próximo, nós devemos fazê-lo a partir de princípios que nos são normatizados pela verdade das Escrituras. Crentes que encontram-se em relacionamentos que são desconfortáveis e reduzem a sua humanidade e o seu direito de viver uma vida boa, as Escrituras já falam disso. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, nós encontramos casamentos onde um dos cônjuges é ímpio, é incrédulo. Isso não é uma novidade. E qual é o procedimento natural de um incrédulo dentro do casamento? Mas não é isso que nós estamos falando. Atenção, deixa eu terminar. Aí o texto fica não, difícil, tá falando da questão do abuso. É ali onde a gente está. Eu não estou dizendo, mais uma vez, repito, não estou dizendo que uma mulher ou um homem que encontra-se num casamento abusivo, ele deve a todo custo, a sangue, suor e lágrimas permanecer ali. Não é isso que eu estou pregando. O que eu estou dizendo é o seguinte. Concorda. Atenção, não é isso que eu estou pregando. Atenção, não é isso que eu estou pregando. O que eu estou dizendo é o seguinte. Ou o que a Bíblia diz. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Porque aqui a pergunta é, então se são incrédulos, vai separar? Vai separar? Biblicamente, diante de um problema, a nossa resposta, amparado às Sagradas Escrituras, nunca é a favor da dissolubilidade do casamento. Com certeza. Não, sem dúvida, isso é unanimidade. Ok. O que a gente faz? A esperança das Sagradas Escrituras é que o incrédulo se arrependa, que o incrédulo, que no seu coração seja semeado o temor do Senhor, para que compreenda que o casamento não é um fim em si mesmo, há uma dramatização. O casamento é uma dramatização do grande relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento é um drama apenas. Agora, o escopo da nossa conversa é: a pessoa saiu desse relacionamento depois de acompanhamento pastoral, aconselhamento pastoral, direcionamento jurídico, ok. Ela vai entrar num segundo casamento? A nossa palavra orientada pelas Sagradas Escrituras é não. Então o senhor está dizendo para mim que não. Quando o senhor diz não para essa pessoa, o senhor não escraviza ela a ficar no primeiro estado, porque ela não tem a possibilidade de ir para um segundo? Antes de responder essa pergunta, eu vou responder as demais que ficaram ali. Não temos base bíblica para dizer para a pessoa: pode contrair o segundo matrimônio à vontade, la volontiers. Nós não temos. O casamento... Deixa eu concluir, pastor. Agora eu vou concluir mesmo. Eu quero concluir. Ok. Vamos lá. Não temos essa base bíblica. Não temos. Como não temos? Se nós lemos aqui agora, no capítulo 7... A pessoa entrou nesse segundo casamento porque ela, vamos imaginar, esteve vivendo um relacionamento abusivo, ou ela fora traída, ou seja lá o que aconteceu, e o pastor questiona: qual é a imoralidade que esta pessoa que foi vítima está vivendo num segundo casamento? A imoralidade é aquela que as Sagradas Escrituras pregam, que se o cônjuge ainda estiver vivo e ela entrar num segundo casamento, é adultério. Romanos capítulo 7. Então deixa eu perguntar pro senhor, adultério vai para o céu? Ok, essa pergunta já foi feita. Eu estou respondendo uma de cada vez, todas que eu me lembro.
Mas Ok. o senhor está rodeando. Não é que eu estou rodeando. É só que são responder, várias missionário. questões. Vai pro céu ou não vai? O adúltero, nesse caso. O ímpio, Ah, o céu é para os salvos. sim, perfeito. O céu, Então não vai. Atenção, o céu é para aqueles que creram no Senhor Jesus. O inferno é para aqueles que não creram em Cristo. Perfeitamente. O pecado de adultério é abominável aos olhos do Senhor. Deus Abominável. condena o pecado de adultério. Tanto é que a Bíblia está clara. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não dá para eu... Se eu falar outra coisa, eu preciso mudar o texto bíblico. Então o senhor Eu não está posso dizendo fazer para mim isso. que a pessoa que efetua um segundo casamento é adúltera e não vai pro céu. Não. Isso aqui, essa Só foi a uma sua parte. conclusão, não minha. Não, é só uma Mas parte. peraí, não. Peraí. Só a Deixa eu palavra aqui, concluir. pastor Levi. O senhor tem que colocar na prática. Peraí. Então concluí. Se quem é adúltero, então agora o senhor tem que definir. Agora ou é ou sim. não é. Agora ou sim. vai pro céu ou não Agora vai. sim, obrigado, deixa eu concluir o meu argumento. Tá. Preciso concluir o meu argumento. O adultério é um pecado. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Perfeitamente. Está escrito nessa Sagrada Ok, Escritura. também concordo. Agora eu vou caminhar numa linha onde, se eu não for bem entendido, é ali onde nasce o liberalismo a respeito do casamento. Pastor, Vou fica caminhar. definido que Vou caminhar. fica definido que todos nós não temos a linha liberalista para o casamento, Não falo a respeito dos meus colegas de painel. Eu estou falando isso, irmãos, não estou pensando apenas em nós aqui, estou pensando nos nossos ouvintes. Olha, Estou só um pensando minutinho, nos só um ouvintes. minutinho, eu preciso definir, eu tenho 5 minutos e o missionário tá terrível, tá rodeando a terra de Jericó. Mas ó, querido ouvinte, olha, eu preciso da sua opinião no 95050-5090, pastor. Eu Pastor preciso Calixto, da eu opinião. preciso entender. Pastor, por favor. Vamos ouvir. Eu preciso concluir. Preciso concluir. Pastor, é um debate, não é um monólogo. Não, preciso concluir. Então veja, calma aí. por exemplo, debate. Vamos eu debater. estou debatendo com 4. Não, senhor. Entendeu? É 3-3. Agora, veja bem, 2 se converteram. Mas não tem problema. Agora, veja bem, pastor, o missionário, a questão é assim, é muito grave. Sim. Então, eu imagino que na igreja que o senhor pastoreia, tem pessoas que estão no segundo casamento. Isso eu já falei. E eu vou perguntar de novo, porque o senhor está dando volta no mesmo assunto. Sim. Então, essas pessoas que estão no segundo casamento, elas não vão para o céu, segundo o seu entendimento, pessoas que o senhor está pastoreando. Boa pergunta. Muito obrigado pela pergunta e eu peço a máxima atenção em que me deixe concluir o argumento. 30 segundos para concluir. Impossível concluir esse argumento em 30 segundos. Vai lá. Impossível. O céu é para os salvos. Todos aqueles que estão em Cristo. Esses vão para o céu. O inferno é para os incrédulos, aqueles que não creram. E nossas igrejas estão cheios destes. Esses irmãos vão para o posso céu. concluir? Não, mas o senhor. Mas só dizer sim. Eu não respondo dessa forma. Sim, não. Não dá para responder dessa forma. Sim, Ok. Avançando. O adultério é pecado. Não tenha dúvida. Mas ele é um pecado imperdoável? Não. Só existe um pecado imperdoável. Posso continuar? Ficou difícil, missionário. Sim. Então quem casou de novo tá perdoado. O que... Não, a conclusão que cheguei é essa. Casou de novo, tá perdoado, vou pro céu. Agora, pastor Levi, que eu preciso concluir, O que eu percebo é o seguinte, que vocês não querem me ouvir. Vocês querem ouvir o que já está concluído em vossas mentes. Então, sempre que eu falo algo que está em coro com algo que já missionário, está... pode concluir. Então, eu preciso concluir. Todo o nosso respeito à sua opinião, Sim, querido. Sim, obrigado. Só que seja mais rápido. É impossível. Eu estou respondendo para quantas pessoas? 4 pessoas, é impossível. 1 de João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pecado que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte,
Há pecado para a morte e por esse digo, não ore, não rogue. Mateus capítulo 12. Mateus 12, 22. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, mais uma vez, falando aqui a questão do pecado. Olha, Mateus... Pastor Levi. Eu tô vendo o missionário dando volta a volta, ele não me responde uma pergunta. Os irmãos que têm a bênção de pastorear, ensinar a palavra, pregar o evangelho, que estão no segundo casamento, esses irmãos, pastor, missionário, esses irmãos, eles estão perdendo tempo na igreja? Ou eles têm que desfazer o segundo casamento, se tornarem divorciados para ter a bênção de Deus? O pastor quer aquele tipo de resposta, sim, não. Essa resposta de escola bíblica dominical, vamos deixar para o domingo. Vamos manter o nível. Mas, missionário, nós temos um tempo. Sim, olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 12, no versículo 30. Melhor, no versículo 31. Por isso vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então, missionário, para concluir. Deixa eu concluir o meu argumento. Não conclui para mim, por favor, pastor Carlos. Mas por aí, favor. querido... É rápido. Então vai rápido, você tem 15 segundos. Todo o pecado será perdoado, incluindo o pecado do adultério. Então tô no céu, missionário. Aleluia! Quem está no segundo casamento dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Não, a gente não... Essa é a questão que nos faz provavelmente cair no liberalismo. Não, senhor. Quando a gente diz assim... Não. Nós não estamos no liberalismo. Porque nós iniciamos o nosso debate dizendo que essa é a maior tragédia que alguém pode viver. Sim, com certeza. Nós estamos aqui dedicando uma palavra de esperança a alguém que viveu uma situação como essa, porque não cabe, por exemplo, na minha mente, alguém ser colocado numa condição de adultério, não tendo imoralidade nas suas ações. O segundo casamento de uma pessoa que viveu a condição que o texto bíblico e outros textos, porque o que eu apresentei aqui, 2 Timóteo capítulo 3, retrata uma questão atual do que estamos vivendo na sociedade. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Não falam e sobre aí isso. Eu quero que o pastor Levi responda para nós, vamos dar o final do Tem uma oportunidade, gente. Aí, ô pastor Levi, a grande questão aqui é o seguinte. Sim. Eu vou perguntar aqui, que pode criar polêmica, é só uma pergunta, eu não sou debatedor. Perfeito. Eu estou perguntando aos senhores. Davi cometeu um adultério, sim ou não? Sim. Davi foi perdoado, sim ou não? Sim. Ele continuou casado com a mulher a quem ele tinha cometido adultério, sim ou não? Sim. E alguma parte depois na Bíblia, você vê Deus chamar ele de adúltero? Nunca mais. Então me respondam por quê? Se ele foi perdoado, acabou o adultério, gente. Exatamente. É consequência. Como é que eu posso dizer que uma pessoa que teve a vida, que perdão é esse? Ô, querido, pastor Levi, e eu quero saber. Vamos logo que eu tô brabo hoje, aleluia. Olá, gente. Eu te amo, Eu queria trazer mais uma coisa. Irmão, eu tô falando aqui, olha, mas é verdade, pastor Levi tá me chutando aqui debaixo da mesa. Você não deixa eu falar, você não coisa deixa de eu falar. Pastores, nós estamos falando do matrimônio desfeito por adultério, e lamentavelmente eu vou trazer uma coisa aqui que os senhores podem estar lidando com isso, ou lidou pouco, muito, enfim, mas deixar os nossos ouvintes. Tem pessoas que têm casamentos que se desfazem, não por conta do adultério. Eu recentemente acompanhei um caso, eu devo estar escrevendo outro livro, vou colocar, sem citar, como casos, né? Como casos. Uma pessoa de mais de 50 anos de matrimônio. A vida, Moisés já fala lá em Levítico 27 sobre as fases da vida, está muito claro, de 0 a 5 anos, de 5 a 20, de 20 a 60, de 60 até morrer, que traz para os dias de hoje a infância, a adolescência, pré-juventude, juventude, a maturidade e assim por diante. Chega uma etapa na vida que no matrimônio, não tem mais a vida sexual. Mas mesmo assim continua tendo destruição do casamento.
Então, gente, não é só adultério no ponto de vista sexual, vida sexual. Então, o diabo trabalha no casamento novo, né? Aqueles que estão na lua de mel. É triste falar isto, mas encontrar, e eu acho que todos aqui já esteve de frente de problemas. Na lua de mel, gente, não é para dar problema. O diabo não para de trabalhar, como também não vai parar de trabalhar com aqueles que estão lá, já indo para a sua idade de velhice de matrimônio. Então, o que eu sei que o pastor Calixto já está querendo que a gente termine. Para concluir. Aí você está imitando o bispo. Mas aqui o programa é dele, eu tenho que fazer igual a ele. Quando o bispo fala para concluir, seu relator, pronto, acabou. Aqui a base é ele. Não é o que nós desejamos. Não mesmo. Não é. É triste falar isso, missionário. Mas nós temos que ter responsabilidade de tratar esse caso. É isso. E mais ainda, se depender de mim, irmão, vai todo mundo pro céu. Ô, gente, nosso tema, estamos chegando aí ao final do nosso programa, mais um debate. Olha, eu acho que nós vamos ter que fazer... pecado. Eu acho que nós vamos ter que fazer um outro horário. Eu queria louvar a Deus pela vida desses amigos. Pastor, dá a sua consideração final, muito rápido. Fica aqui a nossa palavra de gratidão ao nosso bispo, aos nossos irmãos debatedores. Acho que é um assunto fundamental, complexo, difícil de ser discutido, mas eu creio que foi salutar aí para os nossos ouvintes tentar de alguma maneira entender um pouco o que as escrituras nos dizem. Isso é muito importante, né? Nós não relativizarmos a importância do casamento dentro de uma sociedade totalmente deturbada, né? Então é importante nós olharmos e vermos o que a Bíblia realmente diz sobre este assunto. Querido missionário Cipriano, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença, querido. Obrigado, pastor Calixto. Para nós foi uma grata alegria estarmos aqui pela primeira vez, dialogar e compartilhar algum dom da parte do Senhor. E a nossa palavra é de gratidão. Gratidão. Deus te abençoe, meu amado. E olha, querido pastor Edmar Ribeiro, que também é escritor, tô vendo aqui, olha, escatologia, pentecostalismo clássico, aleluia. Pastor Edmar não tá fraco, não. Evangelismo, justificados pela fé em Jesus Cristo, muitos temas, né, pastor Edmar? Muito obrigado pela sua presença e você, querido, olha, parabéns pelo trabalho. Obrigado, pastor Calixto. Eu agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui. Todos os nossos ilustres colegas, debatedores, que Deus abençoe ricamente. E o segredo é seguir a orientação da palavra de Deus e, depois da palavra de Deus, a orientação do seu guia espiritual. Olha, Deus pastor, abençoe. eu acho que essa foi uma palavra fundamental. Ouça o seu pastor. Não fique sofrendo sozinho. Vá falar com o seu pastor. Pastor Eduardo de Souza, muito obrigado. A palavra é de gratidão também, pastor. Que Deus abençoe a vida do nosso bispo. Estamos sempre em oração pela vida dele, toda a família. E que Deus abençoe a todos os nobres companheiros. Querido pastor Ozenil, aleluia. A palavra não deveria ser outra senão gratidão ao nosso líder, o bispo Samuel Ferreira, pela oportunidade de estar aqui. Louvar a Deus pela vida dos companheiros e lutar incessantemente para que os índices dados pelo escritor e o advogado e o pastor Edmar possam cair assustadoramente. Nosso desejo não é o divórcio. Que os membros da igreja do missionário que estão e vivem no segundo casamento possam, por suas mãos, serem bem cuidados e herdar o reino dos céus, como é o nosso desejo. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Pastor Levir Virgílio, meu amigo, hoje você tem do que falar aqui, viu? Você vai ter que pedir perdão pro missionário. Muito obrigado inicialmente ao nosso bispo, uma alegria poder estar aqui, né, contribuindo com os irmãos. Muito obrigado, bispo, pela sua oportunidade. Também muito obrigado aqui aos nobres pastores, foi uma alegria, cresci muito aqui, aprendi muito com cada palavra, que Deus vos abençoe abundantemente. E deixando aqui uma informação, depois da pandemia, lamentavelmente os casais não estavam preparados para viver tão juntos como imaginavam que poderiam estar. E depois da pandemia, estatisticamente falando, o número de divórcios cresceram muito. Porque tiveram mais tempo junto. Gente, é coisa pra gente pensar. Gente, eu tô indo embora com muita tristeza, porque o programa tava muito legal,
Mas olha, amanhã você não pode perder, tá aí a volta do nosso querido bispo Samuel Ferreira para mais um debate com você aqui na 102.9. E eu queria louvar a Deus pela vida do querido bispo, pela essa oportunidade ímpar, porque representar o Senhor é difícil demais. Mas louvado seja Deus, muito obrigado aos companheiros, nós estamos indo embora. A Rádio Mais pensa em você, pensa em nós, porque nós somos mais você, você também deve ser mais nós. A gente tá de volta, tchau. Acabamos de apresentar Debate Mais, com o Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região